Olá, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde vamos construir juntos algo muito importante, muito valioso, não só para você como indivíduo, mas para todos nós como seres humanos. Vamos iniciar essa série apresentando vários experimentos científicos que comprovam o poder da mente humana. Tudo isso será uma base, os alicerces para algo grande que está por vir, algo que vamos iniciar aqui no canal. Eu conto com você, eu espero que você compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque isso irá ajudar não só você, mas muita gente. Então pegue o seu cuscuz, jogue ovo de saqué do Himalaia, manda tudo para dentro, porque o ato de hoje é o poder da mente, provas científicas. Bem, pessoal, então aqui iremos apresentar algumas provas científicas do poder da mente e mais tarde vamos focar um pouco aqui sobre pensamentos que criam a realidade, a capacidade que o pensamento tem de criar a realidade e a responsabilidade que temos baseado nisso. Então vamos lá. Separei aqui alguns experimentos. Tem o efeito placebo, que é um artigo que vamos analisar hoje. Temos a cura de uma doença grave, que foi apresentado numa conferência. Experimentos com arroz, com água, experimento com plantas, o efeito Chagas, que são os estigmas. Aqui a pseudocese, que é a gravidez, a falsa gravidez, né? E a frequência Schumann, para a gente fechar com chave de ouro essa primeira fase aqui dessa série, certo? Então, esses são os experimentos que vamos tratar. E hoje vamos falar aqui do efeito placebo, que foi um artigo maravilhoso que eu encontrei tratando aqui desse assunto. Então vamos lá. Então o título do artigo é Compreendendo o Efeito Placebo. Ele foi publicado na revista Ciências em Saúde em dezembro de 2015. Os autores são Elaine Vieira Dias, da Universidade da Califórnia, San Diego. Ela é na época da publicação ela era pós-doutoranda, né? Ela já era doutora. E César Sartori, que é da Universidade de Campinas. Então, vamos lá. Trouxe aqui alguns trechos, iniciando pela introdução, que diz o seguinte: placebo, em termos farmacológicos, é definido como uma substância inerte. Isso é importante, é uma substância inerte, não tem efeito. Ou seja, é uma substância sem qualquer propriedade farmacológica intrínseca. Em testes clínicos, o placebo é rotineiramente utilizado como um controle para avaliação da eficácia de novas drogas, sendo que essas devem apresentar um efeito superior ao efeito do placebo. O advento dos testes duplos cegos, tendo o placebo como controle, foi, sem dúvida, um passo crítico para o avanço científico da medicina. Até meados do século XX, o efeito placebo era considerado apenas uma variável incômoda a ser controlada nesses testes clínicos. Então, vale a pena a gente sinalizar aqui que o placebo nada mais é do que uma substância inerte, ela não deve interferir e ajudar em nenhum caso clínico. E olha só que coisa interessante. O placebo é uma variável incômoda, eles não sabiam como lidar com isso, porque essa substância supostamente inerte, ela estava tendo algum tipo de resultado, eles não sabiam explicar por que uma substância inerte estava trazendo algum tipo de resultado no grupo de teste. Então vamos dar sequência aqui, em uma segunda fase aqui da introdução. Um estudo pioneiro, que é esse estudo aqui, despertou interesse científico pelo efeito placebo com um fenômeno em si. Beck analisou os dados de grupos placebo de vários estudos envolvendo diferentes condições clínicas e verificou que esses grupos apresentaram uma melhora significativa dos sintomas. Essa pesquisa levou a um crescente interesse pelo efeito placebo e seus mecanismos, principalmente devido a implicações clínicas do seu uso nos testes para avaliação de drogas e na prática médica, uma vez que a resposta placebo pode modular os resultados do tratamento ativo. Então, olha o que a gente vê aqui. O Beck analisou vários grupos que eram medicados com placebo. Então, como é que acontece isso?
Geralmente, o teste é feito da seguinte forma: temos um grupo grande de pacientes que irão testar o medicamento. Esse grupo é dividido em dois grupos, grupo A e grupo B. Vamos supor que temos no grupo A 100 pessoas e no grupo B outras 100 pessoas. O grupo A ele irá receber de fato o medicamento real, verdadeiro, e o grupo B irá receber o placebo, no caso, a substância inerte. E olha que coisa curiosa, Beck analisou que todas as vezes, né, no grupo que recebe o placebo, tem pessoas que têm um resultado de melhora significativa dos sintomas. Então isso aqui é muito interessante, isso não deveria acontecer, justamente porque a substância que elas estão recebendo não tem nenhum tipo de efeito. Olha que coisa interessante. A gente vai descobrir aqui por que isso acontece. Ainda na introdução, eles dizem que o efeito resposta placebo se refere a um resultado terapêutico decorrente da administração do placebo, a substância inerte, sendo sua efetividade dependente de aprendizagem e fatores cognitivos que acompanham sua administração. A resposta placebo é consequência de uma interação geral entre o organismo e o ambiente. As alterações neurobiológicas envolvidas podem ser geradas por uma variedade de fenômenos mentais como expectativa, recompensa, redução da ansiedade e podem ser moduladas por desejo, motivação e memória. Então, olha só que coisa interessante. O efeito placebo ele está associado a fenômenos mentais, como desejo, motivação, memória. Então, através disso, a gente vê como o famoso Dr. Pat Adams, ele trabalhava justamente a motivação, a felicidade e a alegria nos pacientes. Ele acabava tendo um resultado, um desempenho de melhora muito superior a de outros médicos que não adotavam, né, aquela estratégia. Então, é até um filme que eu recomendo, o Dr. Pat Adams. E eu vou deixar aqui, vou deixar na descrição o link para a leitura desse artigo completo. Neste tópico aqui, chamado de Desenvolvimento, Efeito Placebo e os Mecanismos de Aprendizagem, diz o seguinte: um fator importante a ser considerado é a expectativa do paciente em relação ao resultado decorrente do tratamento proposto. Olha só, o paciente ele cria uma expectativa em relação àquele medicamento, ele não sabe que é um placebo. As expectativas podem ser introduzidas por sugestões verbais, de resultado positivo, dicas contextuais, experiências individuais, prévias e interações com a equipe cuidadora, no caso os médicos e enfermeiras. São influenciadas pelas emoções e constituem fatores centrais para a formação de uma resposta placebo. Um tipo particular de expectativa que tem sido relacionada ao efeito placebo é a expectativa da recompensa. As vias mesolímbica e mesocortical e a liberação de dopamina estão associados ao prazer gerado em resposta a algumas funções vitais como comer, beber, levando à repetição dessas funções para a manutenção da vida. Tem sido sugerido que os placebos apresentam propriedade de recompensa associada ao resultado benéfico introduzido por eles. Então a gente vê já nesse tópico aqui que o efeito placebo ele tem muito a ver com a expectativa que o paciente tem em relação ao medicamento. E olha só quantos fatores irão impulsionar positivamente. Essas expectativas elas podem ser induzidas por sugestões verbais positivas. Isso a gente vê como a linguagem positiva, mentalidade positiva. As pessoas que têm mentalidade positiva, naturalmente, elas vão ter um desempenho superior às pessoas que têm uma visão pessimista. Dicas contextuais, no caso, o ambiente, a apresentação do medicamento, testes anteriores, etc. Experiências individuais prévias e interações com a equipe. A gente vê aqui que a equipe cuidadora ela carrega aquele fator capital social. As pessoas elas vão acreditar no médico. Os médicos, os pesquisadores, eles têm esse capital social, essa autoridade, justamente porque eles dedicam a vida a isso. Então, os pacientes depositam confiança nessas pessoas. Então, toda essa mentalidade vai sugerir, né, um resultado benéfico. Isso vai induzir as pessoas ao resultado benéfico. Aqui a gente tem um modelo apresentado no artigo, onde a gente tem todo o condicionamento. Condicionamento é justamente o próprio medicamento já é um condicionamento que aquele problema será sanado ou amenizado.
Temos as pistas sociais, que são os médicos, os pesquisadores, temos as sugestões verbais, principalmente sugestões verbais positivas. Os pesquisadores, os médicos, eles devem ter uma sugestão verbal positiva que irá construir uma grande expectativa, uma boa expectativa, uma expectativa positiva na mente do paciente, e assim a gente tem o efeito placebo. Olha só qual a resolução que a gente tem em torno disso. Efeito placebo, aspectos neurobiológicos. Vários trabalhos mostram o envolvimento do córtex pré-frontal, dorsolateral, no processamento do efeito placebo. Isso é consistente com o fato de que a perda das funções executivas do pré-frontal está relacionada negativamente com a magnitude do efeito placebo. Então, olha só, a gente já vê onde é que isso age, qual a parte do cérebro que isso age, e que essa parte sendo afetada, naturalmente as pessoas não terão acesso ao efeito placebo, né, ao efeito da cura. Pacientes com doença de Alzheimer, por exemplo, apresentam efeito placebo de menor magnitude. O córtex pré-frontal dorsolateral contribui para vários processos cognitivos, como regulação das emoções, memórias operacional e controle cognitivo. Então, olha só, essa região do cérebro, ela é responsável justamente pela regulação das emoções, pelo controle cognitivo. Então, uma pessoa que ela consegue construir boas emoções, ter boas expectativas, ela terá um efeito positivo em relação ao placebo, enquanto um paciente que tem essa área, né, o córtex pré-frontal, de alguma forma afetada, ele não terá acesso a esse tipo de efeito. Isso aqui é apenas uma nota que eu coloquei para nos ajudar a entender o córtex pré-frontal, né? A área pré-frontal do córtex corresponde a uma parte anterior não motora do lobo frontal. Ela mantém conexões com o sistema e com o núcleo dorsomedial do tálamo. É responsável pela escolha das opções e estratégias comportamentais, pela manutenção da atenção e pelo controle do comportamento emocional. Então a gente vê aqui que essa área do cérebro, ela está associada ao nosso comportamento. Lembra que o nosso comportamento ele é armazenado na nossa mente subconsciente. Ele está associado também à manutenção da atenção, que é a sua consciência, o seu despertar, se você está acordado ou desperto, e pelo controle do comportamento emocional. Então, quanto mais desenvolvido, mais controle do comportamento emocional, mais inteligência emocional. Tudo isso é favorável para um bom resultado em relação ao efeito placebo. Temos aqui a conclusão. O efeito placebo é uma resposta complexa que envolve alterações neurobiológicas geradas por uma variedade de fenômenos mentais como expectativa, recompensa e redução da ansiedade, que podem ser moduladas por desejo, motivação e memória. Portanto, está relacionado à ativação de regiões encefálicas às vias bioquímicas específicas, enquanto indesejado nos testes clínicos para avaliação de novas drogas e tratamentos. Por comprometer seus resultados na prática médica, ele pode se somar ao tratamento ativo e melhorar a resposta do paciente ao tratamento proposto. Então, olha só que conclusão fantástica. O efeito placebo é uma resposta que envolve alterações neurobiológicas. É um fenômeno mental. Então, isso tudo aqui é um efeito que acontece na mente dos pacientes. De certa forma, esse estudo mostra como a medicina ela deve não apenas olhar para o físico, mas também para o mental e o espiritual. A gente não pode separar esses três pilares, eles devem caminhar juntos. E com certeza, se a gente der uma atenção aos nossos fenômenos mentais, à nossa saúde mental, a saúde mental dos pacientes, a medicina terá um efeito muito mais positivo do que o atual. Esse artigo eu considero de extrema importância porque ele praticamente está gritando para a gente, dizendo da importância da qualidade dos nossos pensamentos. A gente viu que o efeito placebo está relacionado a fenômenos mentais, como a expectativa, a motivação, a memória e o desejo. Então, olha o cuidado que devemos ter com a qualidade dos nossos pensamentos, com a qualidade das coisas que consumimos, com a qualidade das músicas que escutamos, dos livros que lemos. A nossa mente é construída todos os dias.
Todos os dias nós colocamos mais elementos que podem nos colocar para cima ou para baixo. E isso é uma responsabilidade sua. A gente deve ter muita responsabilidade com o que consome, com o que pensa, com o que sente e com o que cria. E isso depende apenas de você. Então esse é o primeiro vídeo de uma série que está brilhante. Eu espero que você tenha curtido, que tenha sido proveitoso, que você tenha aprendido algo. Eu espero que esse conteúdo esteja contribuindo para você aqui do canal. Deixa o like, dê o joinha, compartilhe. É importante que muitas pessoas assistam essa série porque ela vai ficar cada vez mais brilhante e é uma série que veio para transformar não só a minha vida, mas a sua vida e de todos que nos cercam. Então, um grande beijo no coração, até o próximo vídeo e valeu!